Vamos construir então uma pequena aplicação para ter como exemplo da forma de montagem do material. Então, conforme a gente viu em outro ponto do nosso tutorial aqui, nessa área à esquerda, na parte superior, a gente vai ter mostrado a estrutura hierárquica que a gente está montando, né? A gente pode montar um material com seções, com subtópicos, e toda essa estrutura, toda essa hierarquia será mostrada aqui. Aqui embaixo, que é o item que a gente vai trabalhar, estão localizados os e-devices, né, que são as opções de material, de forma de construção de material que a gente tem. Então, inicialmente ele já mostra uma página inicial para a gente montar, e aqui o título dessa página. Eu posso clicar duas vezes aqui e alterar esse título se eu desejar. E aqui são os itens que a gente pode acrescentar. Então, alguns desses itens têm uma estrutura em termos de montagem do material bem semelhante, né? Ela só se destina a objetivos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma atividade, a gente tem um texto livre, a gente tem pré-requisitos. Então, tudo isso são pontos que eles apresentam uma estrutura semelhante da forma de montagem do material. Eu vou apagar aqui para que a gente possa inserir detalhadamente e visualizarmos isso. Então, aqui vamos incluir uma atividade, então. Então, nesses exemplos que eu dei de atividade, de texto livre, ele mostra essa mesma estrutura inicial que a gente tem aqui. Ou seja, a gente pode colocar um título que a gente quer que saia. Então, aqui ele vai mostrar o título desse item que a gente está acrescentando. E aqui nós podemos colocar um texto, copiar e colar algum texto, uma introdução que a gente queira mostrar. Podemos incluir figuras, né? Vamos incluir aqui uma figura para mostrar isso. Então, vou pegar um exemplo aqui de uma figura, né, e pedir para ele inserir essa figura no nosso texto. Podemos dimensionar essa figura conforme a nossa necessidade, as propriedades, né, da figura que estamos trabalhando. Vou colocar ela no tamanho menor aqui. A gente pode aqui expandir a janela, né, para poder trabalhar de uma forma mais facilitada. E aqui está. E quando eu clico aqui nesse botão verde embaixo, ele mostra então, qual será a aparência disso quando for mostrado para o nosso aluno, para o nosso usuário, né? Então, o título que a gente colocou, né, o texto que eventualmente a gente tem inserido, e no caso a figura. Ah, mas eu quero voltar lá e fazer algumas alterações, né? Basta clicar no botão de edição ali, ele volta para cá, a gente pode continuar trabalhando. Aí eu não quero mais essa atividade, eu posso clicar aqui e eliminar toda essa atividade que a gente acrescentou. Além disso, a gente tem todas as opções aqui de edição de texto que a gente tem nos editores de texto convencionais, né? A opção de negrito, itálico, as fontes, tamanho, o parágrafo justificado, o alinhamento, né, de parágrafo justificado, centralizado. Podemos acrescentar vídeos, enfim, todas as opções de edição de vídeo que normalmente a gente tem nos editores de texto. Feito isso, então, digamos, a gente construiu um primeiro material aqui. Podemos exportar, primeiro vamos aqui guardar, né, para ele salvar esse material que a gente criou. Então vamos pedir para ele exportar. A gente tem várias opções de exportação. Essa exportação é a forma com que a gente vai publicar esse material para o nosso estudante, né, para o nosso aluno. Então depois a gente vai trabalhar um pouco essas opções aqui. Vamos primeiro a forma talvez mais simples aqui, que é exportar como um site da web. Então, vamos escolher essa opção de ficheiro zip aqui, que ele vai gerar um arquivo compactado. Então vamos dar um nome aqui, teste, por exemplo. Fizemos a exportação.
acessando o diretório aqui, aqui está o arquivo zip que a gente criou a partir daquele material. Então, a gente pode, por exemplo, de uma maneira mais simples possível, pegar esse arquivo e enviar por e-mail para os nossos alunos, disponibilizar para download em algum lugar, enfim. O aluno vai, então, extrair esse arquivo, né, onde ele vai gerar, então, um diretório com os arquivos que fazem parte desse material que a gente criou. Aí basta que o aluno abra esse arquivo index.html, ele vai abrir em um navegador, veja, e é essa aparência que ele vai mostrar no navegador. A gente pode disponibilizar isso como uma página mesmo para que o estudante acesse pela web. Ou disponibilizar nesse arquivo, ele pode abrir no navegador dele em casa, sem necessidade, inclusive, de acesso à internet. Então, aqui do lado esquerdo, ele vai mostrar aquela estrutura hierárquica que a gente mostrou no Excel-Learning. E aqui, então, ele mostra o material com a mesma aparência lá daquela que a gente construiu, né? O texto que a gente inseriu, a nossa figura, enfim, qualquer outra característica que a gente possa desejar inserir naquele momento.